Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Rafael de Souza Lira, estou como presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Pinheiros. E a live de hoje é organizada pela Comissão de Direito Tributário e Constitucional da Subseção, presidida pelo Dr. André Ricota. E essa live está inserida na série especial que a gente organizou, ainda em andamento, sobre o Covid. Então, questões jurídicas relacionadas a esse período que a gente está vivendo aí sem precedentes, como uma contribuição da OAB Pinheiros para a sociedade pinheirense e também para todas as outras pessoas de diversos lugares que prestigiarem. A gente tem tido bastante acesso de pessoas que não são da subseção, isso é muito interessante. E acho que o resultado tem sido muito bom. Então, gostaria de agradecer a diretoria da subseção. Hoje, o presidente Paulo Camargo e a vice-presidente Isabel não puderam comparecer, pelo menos por enquanto. Pediram para que fizesse o agradecimento à comissão organizadora, também aos palestrantes, né, que estão doando aí seu tempo para discutir um assunto importante conosco, né? Então é isso. Eu deixo registrado agora que a única regrinha que a gente tem é que as perguntas sejam feitas ao final e quem tiver interesse as faça pelo chat ao lado, mas não precisa fazer a pergunta, só manifestar interesse em fazê-la, para que depois o moderador tenha condições de organizar a fila de perguntas. Eu devo ficar aqui na parte de assessoria técnica, né, que é uma coisa que dá um trabalho à parte aqui para não sobrecarregar o moderador. E é isso, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Ricardo, ao Dr. André, para que possa apresentar os palestrantes Ricardo e Rogério e conduza os trabalhos a partir de então. Muito obrigado, André. Consegue me ouvir, André? André? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Maravilha. Eu que agradeço, doutor Rafael Lira, que vem organizando essas lives diariamente, né, pela OAB Pinheiros, né? Preside muito bem a Comissão de Cultura e Eventos, né? Parabéns. Obrigado por tudo que você tem feito pela OAB Pinheiros, né? Nossa segunda live aqui da comissão. E já estamos pleiteando novas datas, né? Exato. Isso, mas o calendário está concorrido. Mas eu só tenho a agradecer a sua atenção e o belíssimo trabalho que você tem feito na frente da comissão. Obrigado. Bom, o tema de hoje, né, foi um tema que gerou bastante comentário aí nas redes sociais, todo mundo falando um pouco de tema importante. Excelente iniciativa da OAB tocar nesse tema que é tão... Todo advogado, né, já sofreu algum problema, né, alguma restrição do seu direito na hora que vence uma demanda contra a fazenda pública, na hora de fixar os honorários ou o juiz de primeira instância, segunda instância, e você espera do STJ, né, que se aplique o artigo 85 do novo Código de Processo Civil e geralmente ele não tem visto isso. Então, o tema afeta toda a advocacia, né? Os honorários advocatícios contra a fazenda pública. Eu sofro isso bastante na pele, eu tenho alguns casos, inclusive, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde deu provimento, né, cancelando autos de infração em ação anulatória e fixou os honorários em valores irrisórios, que não chegam nem a 0,5% do valor da causa, e ainda com base no artigo 85, parágrafo 8º. Sendo, quer dizer, que é quando não tem estimativa, né? Ou são os honorários, o valor da causa irrisório. Então, fica essa coisa estranha, né? Não traz segurança jurídica, não temos respeito ao princípio da legalidade, né? Pouco importa ter o CPC trabalhado de forma criteriosa, né? Que era um problema já do passado, né? Que existia no Código Antigo. E daí fizeram questão de colocar de forma criteriosa a fixação dos honorários para não ter esse problema, mas vem ocorrendo, como já ocorria no passado, né? Teve até aquela campanha da ASP, né? Honorários dos advocatícios não são esmola, né? Porque devido ao baixo valor, né? Que estavam fixando os honorários os magistrados. Então, para debater esse tema, né? Tema muito atual, inclusive a OAB entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, né?
do artigo 85 do Código de Processo Civil, né? Você vê o absurdo que nós chegamos, né? Tem que se pedir que o STF assim, obrigue os julgadores, os magistrados a reconhecer a constitucionalidade do artigo e aplicar as regras lá devidamente previstas. Então, nós trouxemos aqui duas pessoas altamente conhecedoras do assunto, né? Rogério Licárcio Torres de Mello, né? Meu amigo desde a época da faculdade, doutor e mestre em processo civil pela PUC, professor de direito da FAAP, perito em arbitrar honorários advocatícios. Tem um livro sobre o tema, Honorários Advocatícios, pela editora RT, que eu recomendo a todos, né? Onde ele explica de forma geral. E o Ricardo Saliba. Ricardo Saliba também trabalhou no STJ como assessor, né? Ele conhece bem a matéria, hoje é advogado, especialista em instâncias superiores, né? Ele conhece os meandros do assunto, ele é mestre em Direito de Estado, Direito Tributário pela PUC, especialista em Direito Processual pela PUC, advogado e professor também do IBET e de outras instituições de ensino. Então, eu vou ficar responsável pelas perguntas, eu não comento mais o assunto. Se vocês quiserem perguntar, postem no chat e eu vou anotando aqui. Depois, no final, nós levantamos aos debates. Vai começar falando o Rogério Licárcio, que vai dar uma explanação geral sobre os honorários advocatícios. E o Ricardo Saliba entrará no assunto, no tema em especial, os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na visão do STJ e os impactos diante da Covid-19, né? Que muita gente hoje, atualmente, vê usando a Covid-19, nessa calamidade que nós estamos passando, para discutir a natureza alimentar dos honorários, a necessidade do levantamento rápido dos honorários advocatícios. Então, doutor Rogério, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, André, pelas generosas palavras, obrigado pelo convite dessa importantíssima subseção da OAB em São Paulo, que é a subseção de Pinheiros, o doutor Rafael Lira, meu agradecimento pela organização, meu colega de bancada virtual, doutor Ricardo Saliba, uma honra estar ladeado da sua figura bastante conhecida e bastante capaz em termos de advocacia em instâncias excepcionais, um tema que, aliás, vai desaguar nas instâncias excepcionais. Registro aqui a presença do Dr. Robson Mac Nunes, meu amigo, Dr. João Batista Lopes, professor João Batista Lopes, professor do curso de mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, desembargador aposentado do TJ de São Paulo, uma das grandes capacidades do direito processual brasileiro, Dr. Rodrigo Massoud e todos os demais colegas. Uma honra falar sobre honorários com todos vocês nessa tarde. Caríssimos, nós tínhamos uma grande expectativa, nós, processualistas, tínhamos uma grande expectativa em relação ao novo Código de Processo Civil, dentre outros temas, em relação também aos honorários advocatícios. O novo Código ele foi concebido, em grande parte, como uma espécie de resolvedor de temas polêmicos, temas maltratados legislativamente no Código anterior. Temos diversos artigos do Código de Processo de 2015 que são artigos quase que pedagógicos. Por exemplo, temos o artigo 485, que ensina como fundamentar uma sentença, uma decisão judicial. Isso gerou muita polêmica, mas, a rigor, o que se pretendeu ali no 485 foi realmente ensinar pedagogicamente como se fundamenta uma sentença. Temos, no caso dos honorários, o artigo 85, composto de 19 parágrafos. 19 parágrafos. E essa composição por 19 parágrafos não se deu por acaso. O objetivo aqui da comissão que concebeu o projeto de novo CPC, qual era? Era aplacar, resolver todas as polêmicas em torno do assunto honorários advocatícios, de modo que este tema tivesse placidez na sua aplicação prática. E assim foi feito. Se outrora, no artigo 20 do Código anterior, nós tínhamos 4 parágrafos que tratavam do tema honorários sucumbenciais, no novo Código nós temos 19 parágrafos do artigo 85 que não dão margens a dúvidas quaisquer sobre a aplicação desse instituto. Então, vejam só, essa premissa é muito importante que se estabeleça. O artigo 85 do novo CPC veio com o objetivo de ilustrar, esclarecer, deixar alijado de quaisquer dúvidas o tema honorários sucumbenciais. Essa é uma premissa fundamental.
E aí vem um aspecto muito importante. Eu sei que este tema, e eu falo da minha experiência como advogado e como perito arbitrador, o que me exige uma interface muito grande com magistrados, esse tema ele é envolto, sim, em enorme antipatia. Não da nossa parte. Há uma antipatia em relação aos honorários sucumbenciais por conta, muitas vezes, do volume que esses honorários sucumbenciais assumem no dia a dia forense. E nas causas contra a Fazenda, muitas vezes, aliás, as causas contra a Fazenda são as causas que são mais ilustrativas de honorários sucumbenciais volumosos. Agora, isso deveria gerar antipatia ou deveria gerar polêmica? É óbvio que não. Honorários fixados em patamares bastante elevados devem ser fixados em patamares elevados quando o conteúdo econômico da causa tem patamares elevados. E por que os honorários têm que ser fixados em patamares elevados? Porque a honorária sucumbencial ela tem como um dos seus princípios balizadores o princípio da sanção. Honorários sucumbenciais servem de punição patrimonial, também servem de punição patrimonial ao litigante que deu causa indevidamente àquela ação. E se esquecem disso. O que produz, e esse esquecimento de que os honorários sucumbenciais também atendem a um princípio de sanção, além de um princípio de remuneração, etc., ao fixar honorários em patamares minúsculos diante do valor da causa elevado ou do conteúdo econômico elevado, o que faz o judiciário quando assim procede de maneira equivocada? Acaba estimulando a chamada litigiosidade irresponsável e inconsequente. Então, veja, a Fazenda promove, por exemplo, embargos, uma execução fiscal aventureira de conteúdo econômico milionário, os embargos são ajuizados pela parte executada, são vitoriosos e a sucumbência é fixada em R$100, ou R$500, ou R$1.000. Isso não estimula uma litigiosidade irresponsável? É óbvio que sim. Então, vejam, o que se perde de vista em alguns setores da jurisprudência é que a honorária sucumbencial também tem que ser fixada nos patamares de 10 a 20 como regra, 10 a 20% como regra, também por um fator de sanção ao litigante irresponsável, ao litigante derrotado. Agora, eu não vou me estender muito sobre esse assunto, vou passar a palavra ao colega Dr. Ricardo Saliba, logo, mas vejam, o que me chama a atenção, e aí falando do tema dessa nossa live, essa decisão do STJ, que fixou honorários por equidade, honorários contra a Fazenda por equidade, utilizou a regra da equidade do parágrafo 8º do artigo 85 para reduzir honorários, ela causa um certo assombro acadêmico. Um assombro acadêmico por várias razões, mas a principal razão é por quê? O próprio STJ, que é o tribunal excepcional incumbido da uniformização da interpretação do direito federal, vem no ano de 2019, por intermédio da sua segunda sessão, que julgou o recurso especial, daqui a pouquinho eu até menciono o número, relatado pelo ministro Raul Araújo. O próprio STJ, na sua segunda sessão, fixou posição em fevereiro de 2019, no sentido de que a regra primária é a aplicação de sucumbência, observando-se os percentuais de 10 a 20% do conteúdo econômico da causa, do valor da causa ou da condenação. E apenas subsidiariamente se aplica o parágrafo 8º, que diz respeito à fixação por equidade. Ou seja, primeiro ponto, há uma clara subsidiariedade entre parágrafo 2º do 85 e parágrafo 8º de 85, ou seja, há uma regra primária, percentuais de 10 a 20%, e uma regra secundária, subsidiária, que é a da equidade. E quando que se aplica a regra da equidade? Isso é bom que se remarque. Nos dizeres do parágrafo 8º, a equidade somente se aplica quando a causa vier destituída de conteúdo econômico, de expressão econômica. O parágrafo 8º usa a expressão inestimável, no sentido de não se poder estimar o conteúdo econômico porque ele não existe. Ou quando, aplicando-se a regra de percentuais, os honorários sucumbenciais resultarem em condenação sucumbencial irrisória. Nessas duas hipóteses, não havendo expressão econômica na causa, por exemplo, busca a apreensão de menor, que expressão econômica ela tem? Nenhuma. Não havendo expressão econômica na causa, ou essa expressão econômica, aplicando-se os percentuais, resultar em honorários irrisórios, aí sim se aplica a regra da equidade do parágrafo 8º. Ou seja,
a fixação por equidade só pode ser utilizada para majorar honorários que seriam mínimos se aplicasse a regra de percentuais. Essa é a mens legis do parágrafo 8º. Ele foi construído como uma regra de apoio à fixação digna de honorários advocatícios. Ou seja, aplicar-se o parágrafo 8º do artigo 85 para reduzir honorários advocatícios é algo, do ponto de vista técnico, algo absolutamente inconcebível. Dada a letra da lei e diante da própria razão de ser, da própria interpretação histórica do artigo 85, parágrafo 8º, tal qual ele foi concebido. Então, me causa um certo assombro que o próprio STJ, recentemente, numa decisão monocrática, da sua primeira turma, o ministro Benedito Gonçalves, tenha aplicado o parágrafo 8º para reduzir honorários. E isso traz, e aqui eu encerro a minha fala inicial, isso traz uma grande tristeza para a advocacia. Qual é a tristeza que essa decisão traz para a advocacia? Óbvio que é uma decisão monocrática, não dá para dizer ainda que é jurisprudência fixada. Eu até acho que essa decisão pode ser revista, dado o seu caráter monocrático. Vamos ver o desenrolar dos fatos. Mas qual é a tristeza que eu passo, particularmente, por estudar o assunto, qual a tristeza que eu sinto? O órgão incumbido de fazer respeitar precedentes, de construir precedentes, o STJ, um dos órgãos mais relevantes em termos de construção de precedentes, de pacificação jurisprudencial, de fixação de vetores decisórios, acaba produzindo, no intervalo de 1 ano, decisões absolutamente conflitantes sobre um tema que, na última linha, que na última análise, diz respeito a quê? A sanção da parte litigante que se comportou irresponsavelmente e, sobretudo, que diz respeito à natureza alimentar da própria advocacia. Então, assim, eu tenho visto que, a permanecer essa antipatia ilegal que a jurisprudência, que parcela da jurisprudência nutre pelos honorários sucumbenciais, tal qual tratados no CPC, a persistir essa antipatia, nós teremos o quê? Nós teremos uma verdadeira, um drible no processo democrático que resultou num código de processo debatido em caráter bicameral, aprovado após 5 anos de tramitação, que será driblado por um ativismo jurisprudencial que não faz o menor sentido e que vem imbuído basicamente de antipatia com a remuneração justa do advogado vitorioso na demanda contra o particular ou contra a fazenda pública. Então eu vejo com preocupação o que está acontecendo. E encerro essa minha fala inicial com essa visão, de certo modo, essa visão de que nós teremos que nos levantar como classe, como já tem ocorrido, em face desses arroubos jurisprudenciais desarrazoados do ponto de vista técnico. O Rogério, você tocou no ponto mesmo, né? Uma questão que tem essa antipatia do magistrado, né? Todo mundo fala nos corredores, né? O juiz não gosta de ver advogado ganhar dinheiro, né? Mas aí a gente vai debater mais depois aí do nosso professor, né? Ricardo Saliba, que conhece bastante o assunto, conhece os meandros, os detalhes das discussões dos honorários advocatícios, principalmente no STJ. Então, Ricardo Saliba, a palavra é sua. E muito obrigado aí por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao Rafael pela gentileza da recepção que agora há pouco teve com a minha pessoa. Muito obrigado e um prazer, viu, Rafael, conhecê-lo. Prazer é meu. André e Rogério, pessoas amigas. André, muito obrigado pelo convite. Rogério, uma honra participar e dividir aí esse momento de reflexão nossa. E já vou adiantar, de grandes esperanças, tá? No final da minha fala, vocês vão entender que eu tô muito esperançoso. Na verdade, esse começo de conversa que eu achei de fundamental importância, e desde já o parabenizo, Rogério, por essa fala, por esse panorama, pela importância, né, desses parágrafos que o artigo 85 ele prescreve no Código, ou seja, me parece, salvo engano, que é o artigo que mais dispositivos falam sobre uma matéria, é o 85. Tamanha a importância, né? Não preciso aqui nem ressaltar o que significa os honorários recursais. A gente vê isso estampado principiologicamente na Constituição Federal, a gente vê isso no Estatuto da OAB e a gente agora vê, a partir de 2016, com a entrada em vigor do Código de 2015, disciplinas que, como você bem colocou aí, Rogério, me parecem muito claras.
Tá? Mas a contribuição que eu quero trazer aqui, evidentemente, depois eu vou passar o debate de todos, porque acho que é importante a gente refletir sobre o assunto, de que modo isso está sendo encarado pelo STJ. Foi muito bem colocado também, o STJ tem essa função precípica de excelência, de dar a última palavra da interpretação da norma infraconstitucional federal. Né? E eu noto pelo que foi trazido pelo Rogério e principalmente pelo convite originário que surgiu pelo André no grupo de WhatsApp lá da OAB, quando surgiu agora recentemente essa decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, eu senti que todo mundo ficou apavorado, saiu em vários veículos de comunicação, e eu confesso a vocês que eu não fiquei espantado, talvez pelo fato de eu militar praticamente exclusivamente no STJ, então eu estou acostumado a ver as decisões, as interpretações, as dificuldades dos próprios ministros em alguns temas, a evolução de alguns temas, que inclusive os honorários eu posso também já adiantar a vocês que é um tema que está evoluindo e bem no STJ. Tá? Mas é para dizer para vocês o seguinte, não me espanta primeiro que é talvez uma rotina do meu trabalho, né? Eu estou acostumado com essa visão. E segundo, se a gente for analisar essa questão de honorários advocatícios, ela é muito antiga. Né? Eu fui fazer um levantamento aqui, o primeiro caso que eu achei de honorários de advocatícios foi de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, o julgamento se deu no ano de 1957. Ou seja, há muito tempo atrás. Então, a gente pode falar que se trata de um tema idoso, né? Ou seja, já temos aí 63 anos de discussão. Logo na sequência, em 1964, só para a gente poder entender o panorama, até para saber como a jurisprudência evoluiu, e evoluiu de uma maneira, em alguns momentos, com devido respeito, são críticas respeitosas, mas evoluiu de uma maneira não mais adequada do que a gente acha, espera, e principalmente com o Código 2015, nós temos uma súmula aí, a de número 389 do Supremo, que já falava que em situações de recurso, quando se pretendesse discutir questões de honorários, o Supremo Tribunal Federal, em regra, não estaria autorizado a se manifestar sobre esse aspecto. Até porque, um ano antes, foi editado, enunciado no sumular 279 do Supremo, que, na verdade, deu a influência, né? Influenciou a súmula 7 atual do STJ. Atual não, que a súmula 7 é de 1990. E a súmula 7 eu não preciso aqui ficar citando, todo mundo sabe. Né? O Supremo Tribunal Federal e o STJ, por meio das súmulas 279 e de súmula 7, respectivamente, eles não analisam matéria fático-probatória. São tribunais excepcionais, são tribunais superiores que têm uma função precípua, dar a interpretação do direito, seja sob ótica eminentemente constitucional ou sob ótica eminentemente infraconstitucional federal. Tá? Excepcionalmente, evidentemente, a gente vai achar algumas situações passíveis dessa análise. Tá? E por que eu digo isso? Porque a questão de honorários advocatícios no STJ, quem milita no STJ, ou quem já teve um caso no STJ, né, principalmente em questão de honorários, certamente se deparou com a súmula 7. Aliás, a súmula 7 eu acho que é temor de qualquer advogado quando vai entrar com um recurso especial. Né? Essa súmula 7 é que as pessoas têm uma paixão, né? Os magistrados têm uma paixão de aplicar elas indistintamente, que eu, particularmente, em alguns momentos concordo, porque é muito difícil você separar aquele campo eminentemente de direito de um aspecto fático-probatório. Mas, infelizmente, em alguns momentos, a gente se depara com situações, no meu ponto de vista, e até uma crítica construtiva, veja bem, inadequada, não se aplica à espécie. Mas por que eu estou trazendo essa questão, dizendo que ela não é nova na STJ? Porque se a gente falar que o Código de 73, né, cuja essa jurisprudência sobre o arbitramento de honorários, né, estava sendo regulamentada pelo artigo 20, parágrafo 3º, se a gente imaginar que isso acabou em março de 2016 e a gente está em maio de 2020, eu posso garantir para vocês que num histórico processual de um diploma na história do nosso país, nós estamos com uma situação embrionária, embora que causa bastante perplexidade, como a gente nota, tá? Mas é uma situação que eu posso garantir a vocês que nesses 4 anos aí que nós temos de CPC, o STJ e agora o Supremo, como já foi adiantado pelo Rogério, né? Nós temos desde a semana passada, salvo engano, uma ADC
de número 71, relatoria ministro Celso de Mello, que é o último assunto que eu vou tratar com vocês, tá? Sobre o tema. Então, assim, vejo que as providências, e aí aplaudo desde já a OAB por ter entrado com essa ação no Supremo, já para tentar pacificar algo que, no nosso entender, pelo menos eu acho que isso é algo unânime dentre nós aqui, que nós temos discutido, está muito claro, está muito pacífico, né? Vejam vocês, se nós formos pegar o Código de 1973, no artigo 20, parágrafo 4º, nós temos aqui eu chamo até de churrasco grego, né? É um parágrafo que ele trata das causas de pequeno valor, da fazenda pública e da equidade. Eles juntaram tudo num bolo ali, tá? Tudo junto. E que o Código de 2015, no meu entender, acertou nesse ponto, dividiu as suas particularidades, né? Até porque, com esse Código de 73, a gente tinha, quando relacionado à questão da fazenda pública, a gente não tinha um patamar, a gente tinha equidade. Quando não tinha a fazenda pública ou era contra o contribuinte, nós tínhamos de 10% a 20%. Então, as disparidades que já começavam por aí. Aí não bastasse isso, tá? Não bastasse isso, sob a égide do Código de 73, no ano de 2010, o recurso especial número 1.155.125 foi afetado como repetitivo no STJ. E se estabeleceu uma tese. Vencida a fazenda pública, a fixação dos honorários não está distrita aos limites percentuais de 10% a 20%, ou seja, a equidade foi dada como repetitiva e aplica-se a todo mundo. Salvo engano, entraram com umas ações de controle no Supremo, e por conta da entrada em vigor do Código, essas ações perderam objeto. Então, veja que sob a égide do Código de 73, essa questão era conturbada. Não só conturbada, como nós tivemos um repetitivo. E o que acontece com isso na minha visão, na minha humilde visão? Os magistrados de segundo grau, quando arbitravam os honorários sob a égide do Código de 73, e até os atuais, com base no Código de 2015, a gente percebe pela leitura, e foi o que até percebi nesse caso aí que causou temor aí semana retrasada, com toda a razão, eles acabam seguindo uma orientação do STJ. Então, assim, quando eu digo que há esperança, é que a gente está numa fase processual, nesse caso específico, que ele poderia ser até um caso para ser trabalhado nesse momento, considerando a DC, a gente está numa fase processual no STJ muito interessante, para levar e sensibilizar os ministros, até porque os ministros do STJ são acessíveis, especialmente quando tem temas caros para todo mundo, e nesse caso é a advocacia. Então, eles são sensíveis a escutar, a refletir, a debater. Se o caso for levado à sustentação oral, eles ouvem, recebem memoriais. Eu, particularmente, gosto muito de advogar no STJ, me sinto muito confortável, porque eu vejo que a gente tem vez lá, pelo menos nas minhas experiências, ou vamos assim dizer, 99% das vezes. Então, eu vejo isso com bons olhos. O que eu não vejo com bons olhos é como algumas decisões são postas, são produzidas no STJ, em especial nos TJs e TRFs, quando se fala de honorários. Por quê? Porque, embora o Código de 2015, o atual Código do Processo, na minha visão, me parece que o Rogério deixou muito claro isso, tenha disciplinado pelos seus parágrafos 2º, 3º, o 5º que faz valer o 2º, dá mais o 3º faz valer, e mais o 8º, eu chego à seguinte conclusão, que numa leitura que não merece interpretação, numa leitura literal dos dispositivos, eu consigo resolver muita coisa aqui. Eu vou partir da seguinte premissa. Não vamos falar de causas onde a fazenda pública está presente. Tá? Veja que evolução do STJ. A segunda sessão do STJ, nós sabemos, o STJ tem primeira, segunda e terceira sessão. A primeira sessão público, segundo privado e terceira direito penal, que é um assunto que interessa para todos também, para todas as sessões. Então, nós temos aí 30 ministros que estão sempre orbitando com essa questão. Mas a segunda sessão, que une a terceira e a quarta turma do STJ, a matéria de direito privado, eles deram um grande avanço em termos de honorários. Os sucumbenciais, como bem colocado pelo Rogério,
se ele me permite, eu até coloco o número aqui, eu tenho a prática sempre de, quando falar de algum recurso, trazer o número. Tá? 1.746.072 de relatoria do ministro Raul Araújo, tá? Segunda sessão, julgado em 13 de fevereiro de 2019. Eles definiram com muita clareza como é que se aplica, como é que se dá essa intersecção dos parágrafos 2º e 8º. E o 8º, que é o que está trazendo o grande problema, que é a tal da equidade. O grande problema é essa equidade, né? A equidade é questão de justiça, é uma questão muito particular, vai muito do magistrado, vai do momento, é uma coisa muito sensível. E essa equidade, a gente sabe que no STJ, ela tem problema com a súmula 7. Porque se é um critério subjetivo de você fazer uma análise, você pode ter muita dificuldade pela súmula 7, que ela sim é aplicável certamente em alguns momentos, quando se discute honorários, e de outras formas, em alguns momentos, totalmente inaplicável. É outro ponto que eu chego lá daqui a pouco. Mas, para voltar à segunda sessão do STJ, em termos de honorários sucumbenciais, deixou muito claro, olha, a regra é o parágrafo 2º. Veja, estou falando de questões onde a Fazenda Pública não faz parte. Tá? Veja como eu aplaudo o STJ nesse sentido, como existe uma evolução. Tá? A regra é parágrafo 2º. Tá certo? Excepcionalmente, subsidiariamente, a equidade. Então, beleza, deixamos a coisa bem marcada. Não bastasse isso, a segunda sessão do STJ, também em termos de honorários recursais, tá? Honorários recursais, ou seja, parágrafo 11, no agravo interno, no embargos de divergência 1.539.725, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 9/8/17, também já definiu como é que devem ser estabelecidos os honorários recursais. Então, se a gente falar de honorários no STJ, não tendo a Fazenda participando, nós temos aí um belíssimo cenário. Belíssimo, pelo menos, em termos de interpretação. Se for sucumbenciais, regra parágrafo 2º, subsidiariamente, excepcionalmente, o parágrafo 8º. E a regra dos honorários recursais do parágrafo 11 nesse ponto. Agora, ficou algo em aberto. Tá? Ficou em aberto. Ou seja, quando a Fazenda Pública ela está fazendo parte do litígio, seja como vencedor ou vencida. Essa que é a grande questão. E me parece, e com todo respeito, que a interpretação que alguns julgados vêm aplicando, seja a TJ, no caso o TJ, né, que foi, vamos dizer, a gota d'água, né, embora isso seja corrente, não é uma coisa que está toda hora acontecendo, o STJ ele tem aplicado equivocadamente, além do parágrafo 3º, que me traz balizas objetivas, não só dos valores envolvidos, tá, como das alíquotas mínimas e máximas, e a partir dos critérios subjetivos do parágrafo 2º, o magistrado vai verificar. Aliás, diga-se, o magistrado de primeiro grau e os magistrados de segundo grau. É ali que eles vão verificar, porque esse é o campo, é a instância adequada para analisar essa questão fático-probatória. É nesse momento, inclusive, que os advogados, se depararem com arbitramento de honorários irrisórios a seu favor, tá, eles devem manejar embargos declaratórios justamente para falar ao magistrado qual o critério aqui, pegando o artigo 85, parágrafo 2º, qual foi o critério subjetivo que você me aplicou aqui? Até porque, se isso for para o STJ e se não estiver no acórdão recorrido, vocês vão ter a surpresa da súmula 7. Agora, uma provocação, ainda que o TJ e o TRF permaneça omisso, venha com aquele padrão de omissão que a gente está acostumado, né? Que o acórdão não tem omissão, contradição, obscuridade, que a parte só quer rediscutir a questão, que a gente está acostumado, parece um carimbo, né? Pelo menos pelo 1025, aquele pré-questionamento ficto já está colocado. Então, nós alçamos o STJ e fugimos da súmula 7. Tá? Esse é um pequeno detalhe, é um suave detalhe, que às vezes até algumas decisões do STJ passam batido por isso. Mas a gente tem que ter essa técnica, essa sensibilidade, desde o tribunal de origem, porque se nós não tivermos com muita clareza os motivos, a subjetividade do magistrado do parágrafo 2º, para fins de arbitramento quando a Fazenda for vencida, ou seja, eu sou advogado do contribuinte, eu tenho direito a esse sagrado e merecido honorários, ainda mais em época de Covid-19, né?
eu tenho que fazer valer meu direito, mas eu tenho que seguir uma regra de ordem processual técnica, detalhista, que vai fazer a diferença para a aplicabilidade ou não da súmula 7. Mas imaginemos que isso está estampado no acordo com tranquilidade. Veja que o STJ, em alguns momentos, e eu digo alguns momentos porque o STJ tem decidido de maneira adequada o Código de Processo. Mas em alguns momentos, algum deslize acontece, porque essa matéria ainda não está devidamente pacificada, como eu falei para vocês, quando a Fazenda Pública ela está fazendo parte. Quando não está fazendo parte, me parece que nós temos agora 2 acórdãos maravilhosos para seguir. Tá? Maravilhoso que eu digo, ele estampou dúvidas que a gente poderia ter. Agora, com a Fazenda Pública em juízo, em alguns momentos, e com o devido respeito, eu respeito muito o STJ, porque é meu campo de trabalho, né? Mas em alguns momentos eu tenho que registrar que eu vejo que houve um certo deslize naquele momento, e eles aplicam de maneira equivocada o parágrafo 8º, ou seja, não tem a necessidade. Tá? E o Rogério deixou uma coisa muito bem clara. O parágrafo 8º, por equidade, caberia quando a Fazenda fizer parte da contenda? Sim. Quando for especificamente, se você se deparar com uma causa contra a Fazenda Pública e você não conseguir encaixar ali no parágrafo 3º, mas conseguiu o parágrafo 8º, ele é aplicável. Mas, assim, há de argumentando, é no final de tudo, quando não há mais o que fazer. E aí tem que se socorrer o parágrafo 8º, é aquele salva-vidas. Né? Quando o navio está afundando, aí o bote de salva-vidas ele está lá, e aí o bote afunda, e depois você ainda tem um colete salva-vidas, o colete rasga, aí você tem que ter o parágrafo 8º, ou seja, é o último. Coisa que a gente vê que é o primeiro, junto. Você vê, é como se fosse entrar por uma porta 3 pessoas, parágrafo 2º, 3º, 8º. Não dá. Aqui é uma porta para o parágrafo 2º e parágrafo 3º. Essa, pelo menos, é a minha humilde visão. Tá? E acho que o Rogério participa dessa metodologia. Eu tenho muito mais coisas para falar, mas eu prefiro escutar mais do que falar. Eu vou passar a palavra para o Rogério e o André Ricota, fica à vontade também aí para fazer as ponderações, porque eu tenho uma segunda parte da minha exposição aqui, de que modo que essas duas questões sobre aplicação ou não do parágrafo 8º e se fica apenas tão somente 2º e 3º, como é que isso está no STJ. E é o que eu já disse para vocês, né? Vou até deixar com um gostinho na boca. Há uma luz no final do túnel no STJ, tá? Como há uma luz agora no final do túnel do Supremo. Mas em ambas situações, embora haja uma luz, há alguém que pode, em algum momento, apagar a luz, tá? Então, eu agradeço nesse primeiro momento a minha participação. Mais uma vez, obrigado a todos. Aproveito para cumprimentar várias pessoas que eu vejo aqui conhecidas que estão prestigiando um assunto de extrema importância, tá? E eu passo a palavra para o nosso querido amigo presidente, André Félix Ricota, e parabenizo mais uma vez pela iniciativa, juntamente com o Rafael. Obrigado por enquanto. Bom, obrigado, Saliba, pelas palavras, né? Explicou bastante. E tem mais coisa para falar sobre o assunto. Antes do Rogério fazer umas colocações ou ponderações sobre o que você falou, até porque o Rogério tem um livro sobre admissibilidade de recurso especial e extraordinário, né, Rogério, se eu não me engano? Não é isso mesmo? Conhece bastante o assunto. E o seu orientador do mestrado está presente aqui na sala, não é isso? O do doutoramento, do professor João Batista Lopes, foi meu orientador no doutoramento. Caramba, nossa, é uma honra para nós. Estamos aqui também na sala, que eu acho que deveria dar uma palavra, o nosso presidente da OAB Pinheiros, né, Dr. Rafael Lira. Paulo Sérgio também conhece muito a matéria. Paulo. Não, só queria cumprimentar vocês pela excelente exposição, por esse webinar. Como o Ricardo colocou, o tema é super pertinente. Cumprimentar o Ricardo Salib e o Rogério Licastro. O Rogério Licastro conheço aí desde os bancos da faculdade, tanto ele como o André foram meus professores aí nessa vida no direito, né? Nos conhecemos aí pelo menos desde 96, 97, por aí. Fico muito honrado com a presença de vocês, a sala está cheia. E eu deixo para vocês que são especialistas discutirem. O tema, como foi colocado, é um tema muito importante. E como presidente da Ordem, eu tenho, da Ordem de Pinheiros, né, da subseção de Pinheiros,
eu tenho total interesse em ver os nossos honorários respeitados e que esse arbitramento por equidade aí, quando for feito, seja feito de uma maneira muito correta, né? Porque, como o Ricardo colocou, é o nosso direito sagrado a sucumbência. Então, nós temos que defendê-lo e nada melhor do que isso, do que um debate como nós estamos tendo hoje. Muito obrigado a vocês e devolvo a palavra. Desculpa a interrupção. Que é isso, presidente, é sempre uma honra ouvi-lo, né? O senhor que é o responsável aí por tudo que acontece na OAB Pinheiros, mostrando a força dessa subseção. Então, Rogério, a palavra é sua para fazer algumas colocações sobre o que foi falado sobre o assunto. Sim, obrigado. Paulo, grande abraço, hein? Paulo, nós somos contemporâneos de faculdade. Que honra ter aí o Paulo na plateia e agora presidindo com brilhantismo essa importante subseção da OAB de São Paulo. Eu queria pegar uma carona numa afirmação, numa parte importante da fala do Ricardo. O Ricardo, com bastante clareza, fez essa dissecação das vocações dos parágrafos 2º, 3º e 8º do artigo 85. Isso é importante deixar claro e eu gostaria de fazer algumas ponderações a respeito. Nós temos, digamos, uma regra macroscópica de aplicação geral no artigo 85. Essa regra de aplicação geral é a do parágrafo 2º. Sucumbência fixada entre 10% a 20%, na generalidade das causas. Aí nós temos uma regra específica no parágrafo seguinte, no parágrafo 3º. Nas causas em que a fazenda for parte, nós temos aquelas faixas de percentuais conforme os conteúdos econômicos. Então, a fazenda, sendo parte, nós deixamos a regra geral do parágrafo 2º e passamos a ter a aplicação do parágrafo 3º. A fazenda, sendo parte, ela atrai aqui a figura do parágrafo 3º. E, subsidiariamente a ambas, tanto a regra geral macro do 2º parágrafo quanto no 3º parágrafo, subsidiária a ambas, nós temos o parágrafo 8º que, repetindo, tem vocação de auxílio ao advogado, de fixação em termos dignos de honorários quando a causa não tiver conteúdo econômico ou esse conteúdo econômico for irrisório. Agora, especificamente sobre o 3º parágrafo, é importante que nós façamos aqui um cotejo do 3º parágrafo do 85 com o parágrafo 4º do artigo 20 do Código anterior. Nós tínhamos um problema no parágrafo 4º do Código anterior, do Código 73, do parágrafo 4º do artigo 20. Qual era esse grande problema? Ele era como esse parágrafo churrasco grego, né, feliz expressão do Ricardo, de fato ele tratava de tudo e tratava de tudo mal. Esse parágrafo 4º do artigo 20 do Código anterior. Mas, especificamente, quando a fazenda, em relação à fazenda, o que dizia o parágrafo 4º do artigo 20 do Código anterior? Quando a fazenda fosse derrotada, se aplicava a equidade. Quando a fazenda fosse vitoriosa, aí se aplicava a regra de percentuais do Código anterior. Isso gerava digamos, uma aplicação não isonômica da sucumbência em relação ao jurisdicionado particular e em relação à fazenda quando ela fosse parte. Porque a fazenda é derrotada por equidade, a fixação. Fazenda vitoriosa, assim em percentuais. Ou seja, isso gerava, digamos assim, uma sub-remuneração do advogado vitorioso contra a fazenda e uma super-remuneração da Procuradoria das Fazendas quando ela fosse vitoriosa, que aí seria em percentuais. O advogado vitorioso contra a fazenda, por equidade. O artigo 85 do Código de 2015, no seu 3º parágrafo, uniformiza, torna essa regra de percentuais uma regra de mão dupla. Seja a fazenda vitoriosa ou derrotada, seja o particular contra a fazenda, litigando contra a fazenda, derrotado ou vitorioso, não importa, é a regra de percentuais na escada de valores do 3º parágrafo. Então, o que nós temos aqui? Da mesma forma que nas fixações gerais, nas causas gerais que não envolvam a fazenda, nós temos uma relação de subsidiariedade do parágrafo 8º em relação ao parágrafo 2º, nas causas em que a fazenda for parte, nós também temos essa mesmíssima regra de subsidiariedade. Regra primária, 3º parágrafo. Regra subsidiária, parágrafo 8º, que só se aplica, repito, quando a fixação por percentuais se mostrar impossível ou irrisória.
E aqui eu faço uma ponderação, me parece aqui que houve uma pequena infelicidade na redação do parágrafo 8º, uma pequena grande infelicidade. Qual que é essa pequena grande infelicidade? O emprego da expressão inestimável no parágrafo 8º. Essa expressão, quando o valor da causa for inestimável, que é empregada no parágrafo 8º, como sendo um autorizador para a fixação por equidade, ela tem qual sentido? Semanticamente é inestimável no sentido de não se poder estimar. Não se poder estimar porque não há conteúdo econômico, não há expressão monetária na causa. Só que o inestimável vem sendo interpretado de maneira, digamos, coloquial. Inestimável no sentido de imensurável, no sentido de grande monta, no sentido de estratosférico. Tanto que na decisão do ministro Benedito Araújo, do Benedito Gonçalves, e nas decisões dos tribunais locais em que se aplica o parágrafo 8º para reduzir honorários, tem se lido essa, digamos, essa interpretação errada e enviesada, dado que a aplicação da regra de percentuais do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º produziria honorários estratosféricos ou inestimáveis, no sentido de muito elevados, este magistrado sugere aplicação por equidade para honorários fixos de R$100 mil, ou R$50 mil, ou R$500, ou R$100. Então, nós temos aqui também, eu reputo que houve, eu até fiz uma sugestão quando ainda tramitava o projeto de novo CPC. Como sou perito judicial atuante há 15 anos no dia a dia forense, eu sei qual é o nível de antipatia que a fixação de sucumbência gera muitas vezes. Eu até sugeri à comissão, à época da tramitação do projeto, que se evitasse essa expressão inestimável e se colocasse: quando a causa for destituída de conteúdo econômico ou este for irrisório. Eu sugeri isso, está documentado. Mas não, se preferiu-se utilizar a expressão inestimável. Falei, gente, isso vai dar problema, porque vai ser uma válvula de escape para o apequenamento dos honorários. Dito e feito. Então, tem esse ponto que é muito importante, eu reforço esse ponto. Também o parágrafo 8º é subsidiário em relação ao parágrafo 3º. E quando se lê no parágrafo 8º, quando o conteúdo econômico for inestimável, leia-se quando a causa não tiver expressão pecuniária. Ponto. Só que tem se entendido em algumas decisões de maneira equivocada, no sentido de quando for muito elevada a honorária, se utiliza a regra de equidade. Senhores, a regra de equidade, nas causas em que a fazenda for parte, não faz o menor sentido se essas causas tiverem conteúdo econômico. Por quê? Porque o parágrafo 3º ele é absolutamente didático, ele é inequívoco, diria. O temor que existia antes no Código de 73, qual era? Que se fixassem honorários muito elevados, isso gerasse algum dano ao erário. Gente, o parágrafo 3º do novo Código resolve isso, ele cria faixas. Quanto maior o conteúdo econômico da causa e maior a sucumbência, menor é o percentual. Quanto menor o conteúdo econômico, maior é o percentual. Então, o que houve? Houve um tratamento claríssimo, inequívoco, extreme de dúvidas no parágrafo 3º, que impede a aplicação do parágrafo 8º para minorar honorários. E pegando um gancho também no que o André disse no início, aquela campanha da AASP, também da OAB, de que honorários não são gorjeta. Essa frase foi proferida pelo professor Noé Azevedo, num célebre discurso na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no sentido de que honorários, dizia ele à época, isso vigorava o Código de 39, nós nem queremos que honorários representem riqueza imediata. Nós queremos, pelo menos, que os honorários não representem mera gorjeta ao causídico que atua de forma vitoriosa na causa. E essa visão, essa fala profética, lamentavelmente, ainda vigora passados mais de 50 anos em que esse discurso foi proferido. Por quê? Porque eu, advogado, vitorioso numa causa, neste ano, tive honorários que seriam originalmente fixados, se a regra de percentuais fosse respeitada, em R$10 mil, eu tive honorários reduzidos para 100, uma nota de 100. R$100 numa ação judicial, e ainda contei com a ironia da relatoria no TJ, considerando o trabalho do nobre causídico e a extensão da sua atividade na causa, reduz os honorários para R$100, considerando que eles remuneram suficientemente o labor advocatício. Então, veja,
nós temos que, além de termos a fixação reduzida de maneira humilhante, porque eu ainda fiz sustentação oral nesse caso, nós temos que contar com ironias de mau gosto por conta dessa interpretação absolutamente enviesada de alguns setores da jurisprudência. Então, assim, talvez eu esteja um pouco até influenciado por essa experiência num caso concreto, mas eu também concordo com o aspecto que o Ricardo bem ponderou. Nós não podemos perder de vista que esse tema, ele foi tratado com maior aprofundamento, com maior verticalização na decisão do recurso especial decidido na segunda sessão do STJ no ano passado. Como mencionou o Ricardo, eu até anotei aqui, o RESP 1746072, ele foi decidido de maneira muito mais verticalizada em termos de cognição pela segunda sessão do que na decisão monocrática que tem gerado bastante polêmica proferida pela primeira turma. Então, me parece que assim, há espaço para algum otimismo, porque o tema ainda está vivo. A rigor, o tema está vivo no STJ. Nós temos que contar aqui com essa sedimentação jurisprudencial que vai acontecer aí ao longo dos próximos anos. Então, assim, eu queria fazer essa ponderação pegando o gancho nessa organização legislativa. Parágrafo 2º em geral, parágrafo 3º nas causas contra a Fazenda e o parágrafo 8º do 85 subsidiário a ambas. É isso que eu tinha a ponderar por hora, André. Obrigado. Bom, obrigado, Rogério, bastante esclarecedor. E o seu exemplo, né, acho que muitos daqui, se não todos, já passaram. Eu nunca cheguei a R$100, mas R$100. Cheguei a 400, 500. R$100, eu fiz uma conta, eu fiquei remoendo isso. Eu fiz uma conta no dia de levantar esse dinheiro no Banco do Brasil, no fórum. O Uber da ida ao fórum, João Mendes, o Uber da ida foi de R$14. O Uber da volta foi de R$15, deu 29. E um lanche que eu fiz ali próximo ao fórum, os honorários líquidos ficaram em 70, em 68. Para você ver, né, como nós somos tratados. Ricardo, daria para o Rogério ter comido um churrasco grego, né? Ou seja, um valor e um suco ralo de laranja. Mandar a graxa no sapato também na porta do fórum. Não dava para comprar o vinho de Taná de jeito nenhum. Não. O Ricardo tem umas considerações, mas eu teve aqui uma pergunta bem colocada pelo Paulo Neri, né? Paulo de Tarso Neri, ele é secretário da nossa comissão, né? Ele é o secretário de Direito Constitucional. E, Rafael, gostaria que você desse a palavra para ele. Claro, explicar. Ele fez uma pergunta tão extensa, acho que melhor ele falar sobre o assunto. O Paulo de Tarso Neri, além de ser secretário da comissão, ele é procurador-geral do Estado, ele é conhecedor também da matéria, é mestre em Direito pela PUC, professor de graduação e pós-graduação. Então, Paulo, gostaria de ouvir um pouco, não só a sua pergunta, mas alguns comentários sobre o assunto. Já começou a ser liberado. Em primeiro lugar, está me ouvindo, Rafael? Sim, estamos sim. Em primeiro lugar, agradeço a manifestação do Dr. André, aliás, do Dr. Paulo Sérgio. Gostei muito das palestras do Dr. Rogério e do Dr. Saliba. Um tempo muito bem utilizado o meu aqui na frente do computador. Primeiro, eu não sou procurador-geral do Estado, eu sou procurador do Estado, mas uma honra, sou da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Eu vou fazer duas colocações, e uma tocando exatamente num ponto que o Dr. Licastro colocou em relação ao Código passado e o Código atual. O Código passado, realmente, ele trazia uma iniquidade. O ponto foi cirúrgico ali. Quando a Fazenda era vencedora, ela tinha honorários maiores, de 10% a 20%, do que quando a Fazenda era vencida. Isto é claro, e eu entendo que o Código de Processo Civil tentou isto alterar. Mas aí eu pergunto o seguinte, e eu vou no caminho não contra a posição de vocês. Me parece, eu gostei da manifestação dos dois, que esse não é um problema, a fixação de honorários em baixo valor. Primeiro, honorários indignos. R$100 é uma piada. Eu também já recebi honorários de R$100. Isso é a fim da picada. E também com sustentação oral. Isso é algo indigno. Isso não é de se conversar. Mas a Fazenda do Estado, quando é vencida, os honorários também são muito pequenos. A realidade ninguém gosta de pagar honorários para a parte adversa. Então, quando a Fazenda é vencedora, normalmente o vencido, em ações tratando, em exemplo, ações tratando de
natureza tributária, o vencido sempre recorre buscando a redução dos honorários, sempre que os honorários são fixados em percentual. Então, me parece que não é um problema só do contribuinte, isso é um problema geral do STJ. Vejo com muita dificuldade, pelo que vocês manifestassem, em relação a muita preocupação em relação a essa ADCOM pela OAB do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Eu estudo exatamente jurisprudência do Supremo. Há um grande risco do Supremo, o que é muito bom, a primeira parte, o que é boa, do Supremo afastar esses honorários indignos. Isto é a parte boa desta ação. Mas há um outro risco do Supremo dar uma interpretação conforme a esses dois dispositivos, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, e dizer que eles precisam respeitar a proporcionalidade em relação ao trabalho. Se isto for feito, naturalmente o judiciário estará autorizado a voltar a fixar por equidade, o que é um risco muito grande. Esse, para mim, é uma parte boa. Eu entendo que o Supremo vai na hora falar, não, honorários de R$100, R$500, R$800 não podem ser fixados. Isso é a parte boa. Mas o outro risco também existe. Eu queria a manifestação dos dois em relação a isto. Depois, o segundo ponto, eu vejo no parágrafo 2º e parágrafo 3º, quando os honorários, quando a ação se refere a prestações contínuas ou sucessivas. Então, nós estamos falando exatamente, quase todo mundo aqui é da área tributária, nós estamos falando daquelas ações que você discute ICMS, ou IPI, ou ICMS, ou ISS, não importa, e a ação começa em 2014 e o processo termina em 2023. Lá você tem a liquidação. Então, se houver a fixação em 10%, 15% ou 20% do valor da condenação e o contribuinte for vencedor, o contribuinte é o autor da ação, ele vai ter honorários calculados com essa base de cálculo, ou seja, o não valor da prestação inicial mais 12, mas todo esse tempo aí, sei lá, de 5 anos. Agora, e o outro lado? Quando a fazenda ela é vencedora, os honorários por uma questão de isonomia, e daí Rogério, eu faço exatamente a crítica que você fez ao CPC de 73, por uma questão de isonomia, já que seria possível calcular exatamente o quanto seria a vitória. Demorou 5 anos, ele teria deixado de pagar, sei lá, R$20 mil por mês. O correto não seria, por isonomia, também fazer esse cálculo pelo valor de uma eventual, como seria a base de cálculo de uma vitória? Então, eu encerro, porque eu já falei demais, eu quero ouvi-los. Muito obrigado. Bom, Ricardo, Rogério, quem que começa respondendo? Eu acho que o Ricardo pode responder, porque eu falei por último, depois eu falo um pouquinho sobre essa última pergunta, pode ser? Perfeito, tudo bem. Tá bom, Ricardo? Ótimo, claro. Primeiramente, agradecimento ao Paulo Sérgio, não conhecia, muito obrigado pela sua função e pela proporcionalidade disso tudo aqui. Paulo de Tarso, agradeço a pergunta. Em relação eu não sei se eu vou responder agora, até porque eu gostaria de ponderar alguns aspectos. Você tocou na questão do Supremo, como é que isso ficaria no Supremo. Tá? Eu não sei se eu posso, de repente, na segunda parte da minha fala, eu toco no assunto e já falo o que eu penso a respeito do que eventualmente pode ocorrer no Supremo, mas no que diz respeito a esse segundo ponto, eu vejo com muita clareza, e depois eu passo para o Rogério, se ele me permitir, eu faço minha segunda exposição e aí eu esgoto tudo que eu tenho para falar e a gente pode debater mais. Me parece que a regra serve para os dois. Um detalhe que eu sempre me preocupo é o seguinte: quando a gente está falando de honorários advocatícios, eu não posso simplesmente pegar esse caso, essa gota d'água que trouxe esse transtorno para todos, né, que mexeu com o cenário dos advogados, porque, assim, nesse caso específico, eu que depois quero tratar sobre ele, que eu tenho muitas novidades para falar especialmente desse caso, a gente tem que imaginar que nessa hipótese é o advogado, o patrono do contribuinte, que está recebendo honorários ínfimos, né? Mas a gente não pode esquecer também, e aí vou na linha do que o Paulo de Tarso colocou, que quando eu falo de honorários, e para eu poder pelo menos ter um discurso coerente, eu tenho que imaginar que um dia o meu cliente, eu sendo advogado, a empresa a qual eu advogo, ela pode ser vencida, né?
E aí a empresa vai ter que pagar honorários para a fazenda. E eu vou ter que fazer de tudo dentro dos critérios da lei para ter honorários justos. Tá? Justos, mas não em termos de equidade, justos dentro do quadro que está traçado no Código de Processo. Em matéria tributária, a exceção do parágrafo 8º, como nós falamos aqui, me parece, tá, Paulo de Tarso, me parece que essa baliza é para ambos, porque, veja só, o parágrafo 3º é muito claro, nas causas em que a fazenda pública for parte, ou seja, aqui não está dizendo se é vencedor ou vencida. Então, como nós temos devidamente delimitado, tá? Se a gente tem um valor da causa, uma execução, por exemplo, execução fiscal, a gente consegue ali via, seja exceção de pré-executividade ou embargo de execução, não importa, mas a gente acaba tendo uma definição de valores, não importa quem seja vencedor ou vencido, na minha visão, ali a gente já tem a base de cálculo estabelecida. Aí a alíquota ela vai variar, mas isso tanto para a fazenda quanto para o contribuinte. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho. E repito aqui, reafirmo, o parágrafo 8º, ele vai se dar excepcionalmente quando, em matéria tributária, quando a fazenda estiver participando, né? E também quando falo fazenda pública aqui, a gente pode até imaginar uma outra causa que tem a fazenda pública que não tem a conotação tributária, mas tem a fazenda pública. Tá? Também a gente não pode simplesmente focar no tributário. É fazenda pública, envolvendo valores condenação, a base de cálculo está ali pré-estabelecida. Então, eu vejo dessa maneira aqui. Eu estou sendo até um pouco curto na minha colocação para você, Paulo de Tarso, porque eu tenho essa visão que assim, a gente não pode simplesmente olhar com a emoção do advogado que quer os seus honorários. Eu tenho que olhar com olhos de quem precisa enxergar todo o contexto, porque eu não posso, num determinado momento, advogar uma tese que eu quero honorários a meu favor de uma maneira que me agrade, porque eu acho que violou, e quando o meu cliente for condenado a pagar honorários, eu não posso adotar a mesma tese. Ou seja, não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Então, eu vou encerrar rapidamente aqui para o Rogério complementar. E, Paulo de Tarso, com relação ao Supremo, vai ficar para mim a segunda parte da exposição que eu queria, depois, se vocês me permitirem, eu queria falar sobre esse caso aí, que deu ensejo a essa nossa reunião, e a ADC que está no Supremo, tá certo? Rogério, por gentileza. Maravilha, obrigado. A pergunta do Paulo de Tarso, do colega Paulo de Tarso, a qual eu agradeço as palavras elogiosas, é uma pergunta importante. É um ponto importante, isso já foi objeto, inclusive, de um parecer que eu fui convidado a emitir. O que o Dr. Paulo explora na sua indagação é o seguinte: toda a construção do artigo 85 fala em percentuais sobre a condenação, né? Condenação ou proveito econômico. Então tem aqui sempre um foco na vitória, na ação procedente. Na ação procedente. Ou seja, quando eu falo assim condenação no parágrafo 2º, no 3º parágrafo, tem-se a ideia de que a ação foi acolhida, a pretensão foi acolhida, tanto que houve a condenação. Mas e se a ação for julgada improcedente? Não foi havida a condenação. É justo que aí se aplique a honorária por equidade do parágrafo 8º a favor da fazenda? Não, não é justo. Não é justo. Aqui, concordando com a opinião do colega Ricardo, nós não podemos fazer aqui uma defesa sindical do tema, como fôssemos o sindicato dos advogados particulares. Nós sabemos que a advocacia ela é privada e é pública, né? Então, nessa hipótese, quando a ação contra a fazenda for improcedente, ou seja, não houver condenação, nós temos que entender que também tem que se aplicar a regra de percentuais sobre o quê? Aí vem a segunda partezinha do 3º parágrafo. A primeira parte é: nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4º do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Inciso 1º, por exemplo, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação. Aí ele não se aplica para a minha questão. Por quê? Porque a condenação é ação procedente. Contra a fazenda, por exemplo. Aí vem a parte que importa. Ou do proveito econômico obtido. O que é o proveito econômico obtido quando a fazenda for vitoriosa? For ré e for vitoriosa? É aquilo que se pretendia em face dela e ela deixou de experimentar em termos de derrota. Ou seja, o réu, ele pode-se considerar que o réu tem um proveito econômico na causa.
digamos assim, qual o proveito econômico? A improcedência da condenação que era pretendida contra ele. Então, desta maneira, com essa percepção, nós podemos entender que, nas ações em que a fazenda for parte ré e essas ações forem improcedentes, nós podemos entender que a honorária tem que ser fixada sobre percentuais do conteúdo econômico pretendido pelo autor e que não lhe foi concedido pela derrota, mas que por transverso caminho, por caminho enviesado, acabou representando a vitória do réu. Porque senão nós vamos criar o quê? Uma regra capenga, que só beneficia a condenação. E quando a ação for improcedente, não havendo condenação, se aplica o parágrafo 8º? Não é justo. E, sobretudo, não respeita um princípio que eu mencionei no início e que acho que é muito importante que nós tenhamos em mente quando falamos de sucumbência. O princípio da sanção. A sucumbência não pode ser vista apenas como remuneração do advogado. Ela tem que ser vista com a mesma relevância como desestímulo à litigiosidade irresponsável. Ou seja, o particular que acionou a fazenda, que deixou de contribuir com um determinado tributo por 20 anos e que for derrotado na causa, ele terá que sofrer a mesma condenação sucumbencial que a fazenda sofreria caso ele fosse vitorioso, para que nós não criemos uma interpretação não isonômica da regra e, sobretudo, nós não desrespeitemos o princípio da sanção, que também se aplica juntamente com o princípio da remuneração, da causalidade, da sucumbência ao tema honorários sucumbenciais. Então, eu acredito que nós temos que ter aqui uma regra, uma interpretação harmônica e equitativa, tanto pró-advogado particular quanto pró-advogado público. André, devolvo a palavra. Muito bem colocado, Rogério. Exatamente. Não é um sindicato brigando pelos direitos dos advogados privados e os advogados públicos que se dane. Apesar que eu vejo mais do meu lado, mas tudo bem. Essa expressão, né, eu até tenho que dar os créditos. Essa expressão não fui eu que criei. Essa expressão, eu convidei num dado evento o professor Clito Fornaciari, um advogado de primeiríssima linha que já presidiu a ASP, um dos líderes da advocacia, para uma palestra na Associação dos Advogados, e ele usou essa expressão. O importante é que não se faça uma defesa sindical do assunto, e sim uma defesa científica. Perfeito. Muito bem colocado. Aqui no chat, o Ricardo Oscar fez uma colocação interessante. Ricardo, você gostaria da palavra? Quer falar sobre o assunto? Eu só gostaria de... Não, é o seu Saliba. Antes de você falar... então tá bom. O seu Xará, Ricardo Oscar, ele fez um comentário interessante. Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Esse é um caso que eu estou vivendo na prática, que aconteceu isso também. Houve a fixação de honorários em primeira instância, né, cujos valores, no meu entendimento, foram desproporcionais. E no recurso de apelação, foi negada a gratuidade da justiça, exigindo-se comprovações de imposto de renda, enfim. Então, eu acho que isso é mais um empecilho ainda, né? Quer dizer, além da probabilidade pequena aí da gente conseguir ter uma reforma disso, uma vez para se consiga alcançar as instâncias superiores, ainda tem mais isso, né? Numa crise que a gente vive, ainda ter que desembolsar, ou seja, ter um custo adicional aí para as custas e se quer talvez ter chance disso ser reformado. Então, é um ponto aí também que eu achei interessante estar expondo aí também para debate. Ricardo Saliba, quer falar um pouco sobre as custas e depois entrar na questão que você ia falar do STF, da ADC da OAB? Eu posso passar para o Rogério e depois eu falo de uma vez só, porque aí responde o meu xará. Rapidamente, sem tomar o tempo do Ricardo, que a parte do Ricardo é importantíssima. Doutor Ricardo Oscar, eu diria o seguinte, a sua observação é bastante relevante. Me parece que a hipótese de, quando nós advogados tivermos uma fixação sucumbencial irrisória, indevidamente irrisória, nós temos que apelar em nome próprio, muitas vezes, para não constranger o cliente. E apelando em nome próprio, nós temos legitimidade para apelar em nome próprio como advogados, sobre qual base de cálculo recolheríamos as custas, né? Esse é um ponto importante, as custas de apelação de preparo. Tem alguns relatores no TJ, por exemplo, você é beneficiário de uma condenação de R$100 e resolve apelar.
porque os honorários foram irrisórios. E você recolhe o preparo mínimo, porque seria a incidência de 4% de preparo sobre o conteúdo econômico dessa apelação, os R$100. Mas há algumas relatorias que têm determinado que o preparo da apelação, mesmo ela tratando de honorários, seja calculado sobre o valor da causa original, que ele próprio, o órgão jurisdicional anterior, não respeitou para fixar os honorários na regra de percentuais. Vejam que coisa absurda. Então, eu não respeitei o valor da causa para fixar os honorários em percentuais, porque isso significaria algo muito relevante em termos de volume, de fixar honorários por equidade. Você apela em nome próprio, como advogado, para que os honorários sejam majorados. Mas a condenação, o conteúdo econômico da condenação da qual você recorre foi de R$100. Né? R$100. Mas para fins de preparo da sua apelação, aí sim, eu que não considerei o valor da causa lá atrás elevado para a sua honorária, vou considerar agora para o preparo da apelação. Ou seja, é quase que uma postura persecutória do colega advogado. Nessa hipótese, não dá. Você tem que existir coerência. Se o conteúdo econômico da causa não foi utilizado para fins de preparo, de condenação sucumbencial, também não deve ser utilizado para fins de preparo da apelação. O conteúdo econômico dessa apelação, por hora, vai ser de quê? Dos R$100 de condenação que foram garantidos ao advogado lá atrás. Mas eu, digamos, encerrando aqui essa minha fala, eu me solidarizo com o doutor Ricardo Oscar nessa verdadeira via crucis, que é tratar de honorários sucumbenciais em alguns setores da magistratura. Temos que ser justos aqui, também não é algo generalizado. Era isso que eu tinha a dizer. Perfeito, Rogério. Então, Ricardo, Saliba, a palavra é sua para você. Veja só, gente, eu vou agora falar desse caso paradigmático aí que nós tivemos, né? O recurso especial 1.864.345, né? Que é o que está nos possibilitando nos reunir aqui, trocar essas ideias aqui, que eu acho que elas estão sendo de grande valia para todo mundo. Primeiro de tudo, como bem colocado no começo pelo Rogério, isso aqui é uma decisão monocrática, né? Que já foi desafiado, inclusive, por agravo interno. Fui acompanhar o andamento desse caso, e no dia 28/4, a decisão é de 20/3, e no dia 28/4, nós temos ali a interposição de um agravo interno. Eu preciso fazer algumas considerações, porque assim, a gente, quando está analisando decisões ou acórdãos do STJ, eu, particularmente, eu sempre acho coisas dentro, né, nos fundamentos que ajudam muito. Às vezes passa desapercebido, mas se a gente fizer uma leitura, vamos assim dizer, muito atenta, muito delicada, a gente consegue pegar pontos importantes. E foi o que aconteceu nesse caso. Esse caso específico, quem teve a oportunidade de fazer a leitura, o ministro Benedito, ele transcreve aqui trechos do acórdão recorrido, oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? E uma coisa que já começou a me chamar a atenção é o seguinte, matéria tributária, pelo que eu notei aqui, mas na origem, né, em favor do advogado, foi arbitrado honorários em 10% sobre o valor da causa. Me parece que a juíza, aí, com todo respeito, já se equivocou. Se a gente está falando em matéria tributária, se a gente tem o parágrafo respectivo aqui no Código do Processo Civil, o parágrafo 3º, a gente tem que pegar a base ali e verificar os 10%, salvo na hipótese se estiver no limite legal. Tá? Aqui, no caso, não está no limite legal, porque a gente está falando de valores na ordem de 21.983.000. Então, eu fui fazer aqui a tabelinha, né, o checklist, conferir aqui qual seria o cabimento. Eu liguei aquela hora, né? Agora eu estou vendo aqui E aí, o que acontece? Com base nesse valor, estou falando que está escrito aqui na decisão, tá, gente? Estou fazendo uma análise crítica para a gente poder tentar chegar a um bom senso, que não adianta só a gente malhar o judiciário, a gente tem que tentar verificar o que a gente está analisando. A causa aqui, diz aqui na decisão, o valor da causa atribuída em 2017 atingia a cifra de 21.983.000, ou seja, 22 milhões. Se eu pegar essa base de cálculo, ela se encaixa no inciso 4, que vai de 3% a 5%. A magistrada já colocou 10%. Então, em tese, já existe uma distorção. Só que
Essa distorção deveria ser corrigida, no meu entender, e por essa visão que eu tenho, que eu acho que a situação está muito bem posta no código, a alíquota deveria ser de 3% a 5%. Então, os honorários foram arbitrados aqui no valor de R$100, evidentemente. É uma coisa esdrúxula, mas sob o fundamento do parágrafo 8º, que eu não concordo. Os honorários, no meu ponto de vista, e tendo coerência com o meu discurso, deveria ser de 3% a 5%, ou seja, de 659 a 1.099. E aí, a depender do critério subjetivo do parágrafo 2º, tá? Se não tivesse bem estabelecido, fugisse desse ponto, aí sim, isso poderia ser levado para o STJ. Repito, contanto que esse critério, ainda que provocado via embargos declaratórios, tá? Estivesse pré-estabelecido no acórdão recorrido. Mas a gente tem que fazer essa conjugação aqui. Mas, tirando essa questão, não sei se vocês notaram, quem teve a oportunidade de fazer a leitura, o ministro Benedito, para fundamentar o seu voto, ele citou 3 acórdãos do STJ. E o segundo acórdão me chamou a atenção. E eu até cito aqui, ele diz aqui o ministro, da mesma forma, note-se recente julgado da segunda turma desta Corte Superior. Ele citou o recurso especial 1.789.913 de relatoria do ministro Herman Benjamin. E transcreveu aqui a decisão. E aí, pela minha curiosidade, minha curiosidade contumaz, eu fui atrás desse recurso para ver se efetivamente... Aliás, eu fui dos 3, para ver se realmente o fundamento que ele adotou, trazendo precedentes, confirmava aquilo que ele estava decidindo. Ou seja, um cara chato, dizendo assim, um cara bem chato, verificando se os fundamentos confirmam aquilo que ele está fundamentando. E, para minha surpresa, o ministro Benedito trouxe uma preciosidade para nós. Qual seja, e aí merece até os aplausos do ministro Benedito, esse recurso especial que ele usa de fundamento, tá? E depois vocês podem ter a possibilidade de verificar, em sede de embargos declaratórios, veja só, hein? Um recurso especial utilizado pelo ministro Benedito, eu fui buscá-lo para ver o fundamento, em sede de embargos declaratórios, eu achei uma agradável surpresa e uma luz no final do túnel. Lembra que eu falei para vocês que existe uma luz no final do túnel? Ela está aqui. Porque o ministro Herman Benjamin disse o seguinte, olha, em sede de embargos, eu vou anular esse julgamento desse recurso especial, porque essa matéria sobre honorários envolvendo o parágrafo 8º, a gente está discutindo num outro recurso especial, de 1.644.077, que tinha pedido de vista do ministro Mauro Campbell. Então, como essa questão ainda está sendo debatida, sabe o que nós vamos fazer? Vamos anular essa decisão, esse acórdão, leia-se, o acórdão utilizado pelo ministro Benedito, vamos anular, vamos aguardar julgar, e aí eu vou repetir para vocês, hein? Vamos esperar o julgamento do recurso especial 1.644.077 e, a partir daí, o que se decidir aqui a gente aplica. Perfeito. Aí, o que eu fiz? Eu fui olhar esse recurso especial, 1.644.077. Então, vejam, eu saí do recurso especial monocrática do ministro Benedito, fui num dos 3 precedentes que ele citou. Dentre esses 3, ele cita um outro precedente que estão julgando a questão, que é esse 1.644.077. Esse caso, para mim, hoje no STJ, é um leading case. Vamos dizer, é aquela pérola que está escondida. E eu, particularmente, espero que esse caso seja bem trabalhado, e me parece que sim. Veja que esse caso se tornou tão relevante atualmente no STJ, tá? Atualmente, hoje, que o Conselho Federal da OAB buscou ingresso de amicus curiae no caso. Infelizmente, o ministro Herman Benjamin inviabilizou, indeferiu o pedido. Anteriormente, a ASP, que foi até utilizado aí, uma frase, né, dos honorários, a Associação de Advogados de São Paulo também, eles pretenderam o ingresso como amicus curiae, e também foi indeferido. Tudo agora, em março de 2020. Evidentemente, tendo a OAB fez um pedido, né, inclusive, de reconsideração, que ainda não foi analisado. Então, a OAB tentou ingresso, preliminarmente foi afastado. A ASP, a Associação de Advogados de São Paulo, tentou amicus curiae, foi afastado. A OAB entrou com pedido de reconsideração, está ainda sob julgamento, ainda não foi definido. Mas o que é importante nesse caso aqui,
E aí eu fui vasculhar o caso, é processo eletrônico, baixei, fui estudar o caso para entender se esse leading case, na minha visão, se ele tem condições de fazer acontecer no STJ. Porque aquilo que eu falei para vocês, em termos de honorários recursais, quando a Fazenda... Perdão, honorários sucumbenciais, quando a Fazenda não faz parte, me parece que o STJ já deu um bom paradigma. Honorários sucumbenciais, a segunda sessão também já trouxe um bom paradigma. O vazio agora, vazio que eu digo, o debate, que está essa insegurança jurídica, é em relação quando a Fazenda Pública está participando da causa. E esse recurso especial que eu falei para vocês, de 1.644.077, tá? Ele está sob julgamento. Para vocês terem uma ideia, e aqui tem um ponto que eu queria traçar para vocês, que é o que causa, às vezes, esse arbitramento por equidade, muitas vezes irrisório. É um caso em matéria tributária, e o caso aqui é o seguinte, ilegitimidade passiva, o advogado entrou com uma exceção de presecutividade, foi retirado do polo passivo, né? E o juiz deu honorário de sucumbência de R$2.000 numa causa de 2,5 milhões quase. Evidentemente que o advogado se sentiu desprestigiado, entrou com um recurso e o Tribunal de Justiça subiu para R$2.000. Perdão, para R$20.000. Então, de R$2.000 foi para R$20.000. Só que esses R$20.000 não foram pré-estabelecidos com base nessa tabelinha que nós temos no código, que para mim é uma tabela. Tirando o parágrafo 8º, uma tabela. Se eu tenho um valor ali, eu vou pegar a base de cálculo, vou pegar a alíquota, vou pegar os critérios subjetivos e eu vou fazer lá, do mínimo ao máximo. Tá? Só que esses R$20.000 sob o valor da causa que estão sendo discutindo é 0,8%. Eu fiz a conta aqui na minha matemática da minha calculadora. E esse caso está no STJ. E os ministros vão discutir isso. Agora, o que o TRF, né, quando estabeleceu esse aumento para 20%, o que eles falaram? Olha, não houve obtenção de benefício com afastamento da legitimidade. Não se discutiu débito. Ausência de dilação probatória e rápida tramitação do feito. Então, são nesses casos, principalmente de exceção, né, que é uma atuação, vamos assim dizer, rápida do advogado, que às vezes traz a conotação de critérios subjetivos mínimos. Eu até concordo com isso. Critérios subjetivos dentro do mínimo, mas dentro daquele critério objetivo do parágrafo 3º. Não pode fugir daquilo. Não importa se o advogado vai ganhar 1 milhão, dependendo do valor da causa. Quem estiver satisfeito, que promova um projeto de lei, leve para o Congresso e coloque lá, porque ele não se encaixa no parágrafo 8º. Goste ou não goste, é o que está na lei. E a gente sabe que a lei tem presunção de constitucionalidade. Não é isso? E vamos verificar isso na ADC. E aí, o que eu consegui identificar nesse caso, né? Se a OAB, evidentemente, ela está buscando amicus curiae para poder trabalhar essa causa no STJ e começar a virar, pelo menos na primeira sessão, tá? Ou entre a primeira e a segunda turma, em matéria tributária, que tem a Fazenda Pública, é o que nós estamos carentes hoje de uma segurança jurídica. Tá? A minha sugestão é o seguinte, nesse caso, qual seja, eu como advogado, ou sei lá, como amicus curiae, ou como curioso, né, chegar para o ministro e falar, ministro, o senhor tem o artigo 1036, parágrafo 5º do CPC, que diz que o senhor de ofício pode afetar como repetitivo. Porque isso é uma clara matéria de repetitivo. É impossível falar que isso não é matéria repetitivo. E vamos discutir isso. E vou mais ainda. Se eu sou ministro, ou se eu sou assessor, ou se eu sou advogado, enfim, se eu tivesse alguma influência no processo, se eu pudesse influenciar, se eu fosse algum ator do processo, eu, além de pedir para afetar como repetitivo, eu falar, ministro, além disso, por segurança da corte, até porque essa matéria interessa para todos os ministros do STJ, que um dia eles vão participar, seja mudando de turma a sessão, por que o senhor não afeta para a corte especial? Porque o regimento interno do STJ permite isso. Por segurança jurídica, afeto como repetitivo e levo para a corte especial, pegando os 15 ministros mais antigos para julgarem. O meu sonho, na verdade, era levar para o pleno dos 33. Só que o pleno tem uma competência administrativa, né? A Corte Especial tem uma função jurisdicional, poderia levar. Então, essa é uma sugestão. Então, assim, de qualquer maneira, prezados, né, as pessoas todas que estão participando, eu vejo que nós temos hoje um caso muito importante, que a OAB está em cima, ela não está alheia a isso, que é um grande sinal.
tá? Inclusive a subseção de Pinheiros, de repente pode até entrar em contato, né, por meio do André, dizendo que a gente se sensibilizou, que pode contar com a subseção, que a gente está empenhado na causa, que a gente tem que procurar uma estratégia dentro do STJ até para ajudar os ministros. E, no final das contas, a gente está ajudando, né? Mostrar a conotação, a importância e a necessidade, até porque a segunda sessão já trouxe o norte dos sucumbenciais sem a fazenda e os de honorários recursais. Então, esse é um cenário que eu vejo com muito otimismo e vejo espaço para trabalho. Ele está em andamento. A gente não está no deserto. Existe, não é nem um copo d'água, para mim existe um galão de água aqui a ser utilizado e dá para trabalhar nesse caso. E aí, para finalizar a minha fala, é sobre a ADC, que a OAB entrou. Eu fiz a leitura da petição inicial, achei ela muito didática, muito clara. Parabenizo os subscritores ou outras pessoas que participaram da redação, que é muito importante uma petição bem clara, objetiva, que se entenda, né? Uma petição, eu até digo, petição boa é aquela que o semi-analfabeto consegue ler e entender, né? Que não cria dificuldade. Ela está muito objetiva, ela vai no ponto, no que precisa. Não penso que ela vai ter dificuldade de admissibilidade. Aí entra a questão que o nosso colega Paulo de Tarso, até ele pediu escusa e retirou aqui, no seguinte sentido: a gente não sabe o que o Supremo vai definir, mas ele declarando a constitucionalidade desses dispositivos, e a gente espera que ele declare e fale, olha, está muito claro isso aqui, né? E aí a gente vai aguardar, mas isso não prejudica o que o STJ afete como repetitivo e discuta a questão. Eles podem trabalhar em paralelo, até porque essa ADC, que recebeu o número de 71, porque até então eu não tinha, mas vi que foi distribuído no Supremo, de número 71, é de relatoria do ministro Celso de Mello. E o ministro Celso de Mello, um brilhante magistrado, ninguém nega que ele tem uma capacidade intelectual jurídica fora do comum, existe uma questão de ordem prática que a gente tem que pensar. O ministro Celso de Mello, ele se aposenta agora em novembro, daqui a 6 meses. Nós não sabemos se ele vai julgar isso. Nós não sabemos quem vai assumir a cadeira dele. Então, são aspectos parajurídicos que a gente não pode estar alheio. E justifica, e eu tenho certeza que a OAB está fazendo um trabalho de excelência para tentar mostrar e sensibilizar por todos os meios legais permitidos em direito, seja constitucionais, legais ou regimentais, mostrar e sensibilizar os ministros que, quando eles forem tratar dessa questão, ele precisa ser olhado com muito cuidado, porque isso vai refletir numa interpretação que, graças a Deus, é o que eu falo para vocês, o código é de 2015, entrou em vigor em 2016. Estamos em 2020. É muito pouco tempo. Então, a gente tem que, evidentemente, transtornos, muitos honorários aí se perderam dentro de uma má administração de julgamento, mas a gente tem que estar atento que isso tudo é um grande sinal e uma luz ao final do túnel. E um ponto final que eu encerro aqui é o seguinte: é torcer para os efeitos da ADC, verificar quais sejam, porque se seguir a regra, nós saberemos que vai ter uma enxurrada de ação rescisória aí, dependendo dos acórdãos que foram contrários ao que decidiu o Supremo. Então, nós temos olha o que nós temos pela frente, que eu vejo. Um paradigma, um leading case no STJ ótimo para ser trabalhado, a OAB está em cima, tá? Que pode ser afetado repetitivo, e aquilo eu falei para vocês, eu ia requerer para jogar para a Corte Especial, vamos botar os 15 mais antigos para julgarem, todo mundo para debater, sem prejuízo no ADC. Eu não sei se o ministro Celso de Mello vai ter tempo nesses 6 meses, até por tudo que está acontecendo no país, né? Ainda mais que ele pegou a relatoria agora de uma questão muito delicada que a gente está vivendo em termos políticos, né? Eu não sei se ele vai ter tempo, eu não sei quem vai assumir, ninguém sabe, né? E, evidentemente, trabalhar. O que é trabalhar? Levar memoriais, discutir, amicus curiae, uma série de questões que a OAB e outras pessoas podem se mobilizar para poder definir. E, além disso, repito, e para finalizar, quais seriam os efeitos que essa ADC, se julgada procedente, vão produzir? Lembrando que, se for o efeito tradicional comum, né, o ex-tunc, as rescisórias vão vir aí avassaladoras, né? Evidentemente, com toda a razão, porque é para prestigiar o direito daqueles que teve o seu direito violado sob a ótica do Supremo.
com essas considerações, humildes considerações, eu agradeço o André, o Rafael, o Rogério, a todos os presentes, me coloco à disposição e fico à vontade para a gente conversar o que vocês quiserem. Bom, Rogério, quer fazer umas considerações finais para encerrarmos? E aproveitar também a presença do presidente Paulo Sérgio, né? Que nos honra com a sua presença aqui na nossa sessão virtual, né? Nossa reunião virtual, né? Para ele fazer um encerramento. Está desligado seu microfone, Rogério. Agora sim. Eu faço o exercício diário, quando eu trato desse assunto, que é um exercício de tratar do tema honorários advocatícios de modo técnico, à luz do direito positivo, à luz da doutrina que se debruçou sobre esse assunto, e não de uma maneira enviesada, como causídico. Não é isso. Esse era um exercício mais difícil no código anterior, porque o código anterior ele era lacônico em termos de honorários advocatícios. Nós tínhamos os 4 parágrafos do artigo 20, nada mais. E o Estatuto da Advocacia. Hoje, nós não temos mais esse caráter lacônico, nós temos o mais extenso dispositivo legal do CPC tratando de honorários, 19 parágrafos. E por que isso é importante? Porque agora nós temos, de fato, um sistema, um microsistema legislativo sobre os honorários que é absolutamente claro, induvidoso, inequívoco. Não deveria gerar as polêmicas jurisprudenciais que tem gerado. Não deveria. Isso não poderia acontecer. Isso só acontece por uma razão. É o preconceito no trato do assunto. Qual é o preconceito no trato do assunto? Nós temos que reconhecer que nosso sistema de honorários sucumbenciais, ele é um sistema muito próprio do Brasil. Ele é uma jabuticaba jurídica. Em que sentido? Os honorários sucumbenciais, na quase totalidade dos sistemas jurídicos do mundo, revertem a parte vitoriosa para que ela seja ressarcida em relação aos honorários contratuais que ela despendeu com o seu advogado. É só no Brasil, dos sistemas com os quais eu comparei, Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Uruguai, dentre outros, os demais sistemas revertem a sucumbência para a parte, para que ela seja ressarcida. Aqui no Brasil, a sucumbência ela é revertida ao advogado. E isso produz toda essa pletora de interpretações jurisprudenciais, muitas vezes desconformes à lei. Com qual espírito? Como é que o advogado vai receber em duplicidade contratuais e sucumbenciais? Então, esse é um ponto que nós ainda não conseguimos superar em termos de preconceito forense. Só que aí eu vou repetir o que eu disse no início e vou me ancorar do que o professor Ricardo também disse. Não se concorda com a lei? Modifique-se a lei. O processo democrático exige que se modifique a lei com a qual não se concorda, mas não que se descumpra a lei. Um dos pontos em que mais existe ativismo judicial, mesmo juízes garantistas em relação a todos os outros pontos, são ativistas com honorários. São ativistas com honorários. Juízes legalistas, apegados à letra fria da lei, quando o tema é de honorários, a lei fica em segundo plano e se aplica uma convicção pessoal de que os honorários serão muito elevados para aquela parte. Então, esse é um ponto que nós temos que superar com essa postura, com essa forma como a ordem vem agindo, com posturas ativas, ADECOM, pleito de ingresso como amigo da corte, é o único jeito. Agora, encerrando a minha fala, e desde já agradecendo a todos pela audiência, agradecendo a subseção de Pinheiros, na figura do seu presidente, do Dr. Paulo Sérgio, Dr. Rafael, Dr. André Félix, Dr. Ricardo Saliba, todos os demais presentes, essa ADECOM ela tem realmente um ponto que é um ponto nevrálgico. Se os efeitos do seu julgamento não forem modulados, ou seja, se os efeitos forem ex-tunc, os efeitos da ADECOM forem ex-tunc, nós teremos a consumação daquela realidade que também é muito própria do Brasil. Nós teremos uma pletora de ações judiciais, de ações rescisórias, tentando buscar a adequação de decisões transitadas em julgado à decisão a ser proferida na ADECOM.
Então, isso poderá gerar, se não houver modulação dos efeitos da DECOM, uma insegurança jurídica extrema e confirmará aquela afirmação que seria cômica não fosse trágica. No Brasil, até o passado é imprevisível. Meus queridos, boa noite a todos e obrigado. Boa noite, Rogério. Obrigado aí pelas considerações finais. Parabéns aí pelos conhecimentos que você trouxe para nós. Ricardo Saliba, quer a última palavra? Eu só queria agradecer aí o Paulo Sérgio Ferraz, Rafael de Souza Lira, você, André Ricota e Rogério Licastro e todos que participaram. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito satisfeito e feliz e uma honra muito grande participar aqui junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído pelo menos algo aí para a gente refletir. E como eu sempre falo para o Ricota, eu estou à disposição, enfim, eu acho que a gente tem que sempre lutar, a gente defende uma categoria, e evidentemente a categoria, como nós falamos, de uma maneira que seja para ambos os lados, né? Advocacia pública e privada. Mas, de qualquer sorte, para mim foi uma grande honra e eu me despeço de todos com muita alegria. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Ricardo, eu só tenho que agradecer. Você deu uma aula para a gente também, junto com o Rogério, explicou toda a situação dos honorários no STJ. Essa luz que nós temos no final do túnel, né? Nesse leading case, o recurso especial 1.644.077 e a provocação que você já deixou para o presidente Paulo Sérgio, para a OAB Pinheiros ser um alonga-manos, né, da OAB Federal nesse sentido. Então, eu acho que o encerramento cabe ao presidente e até uma provocação, né? Vamos atuar nesse caso também, presidente? Então, André, eu não me recordo se das vezes que a gente conversou a gente já falou sobre isso. Eu tenho a impressão que sim, né? Um dos objetivos desse grupo hoje da OAB Pinheiros, é um grupo que já está há bastante tempo na OAB Pinheiros, grupo que eu faço parte há bastante tempo e que hoje me deu a honra de ser presidente. O grupo conta com o Rafael Lira, com o André Félix, com todos vocês que queiram participar, com o Carlos Batista, com a Viviane Limonge, que estava até pouco tempo aqui, eu não sei se ela está conectada ainda, mas a Viviane estava acompanhando a discussão de vocês. E eu acho que a nossa classe é muito grande, né? O Ricardo colocou isso, a defesa institucional, foi falado que não é uma defesa sindical, eu concordo com tudo que foi colocado. Eu teria uma pergunta para o Ricardo e para o Rogério, se eles entendem que a OAB e a ASP teriam legitimidade para figurar como amicus curiae. Pela última fala do Rogério, me parece que sim, que eles concordam. Para não alongar muito o tema, vamos considerar que a OAB tem a competência para atuar como amicus curiae. Eu acho que a advocacia é muito desunida no dia a dia. Para as questões macroscópicas, como o Rogério colocou, existe um bom direcionamento. Tanto é que tem a DIN, tem o trabalho no leading case. Agora, aí no caso do Rogério, quem que está apoiando ele? Como é que ele pode receber R$100 de honorários fixado pelo TJ de São Paulo? Não foi isso? Qual foi a repercussão para esse caso? O Ricardo Oscar tem uma situação parecida. Eu acho que esse é um primeiro momento que a gente teria que se unir em torno das subseções, que é quem está próximo dos advogados, e levar essas discussões. Então, desde já, está franqueado o acesso ao Rogério, se ele quiser, que a gente publique essa decisão em nosso site, ou em nosso jornal. A gente tem o Jornal da Subseção, que seja feito um artigo, né, contrária à fixação de honorários em valores irrisórios, né, e R$100, me parece que, pelo que foi narrado, foi uma afronta, né, até pela fundamentação, destacando o trabalho do advogado. Então, no primeiro momento, acho que nós temos que estar muito unidos em relação a tudo isso que a advocacia passa. O tema hoje é honorários contra a fazenda, né? Tem diversas outras situações que nós sofremos muito no dia a dia forense, também ligado a honorários, inclusive. Então, desde já, a OAB Pinheiros está aberta para esse tipo de discussão. Qualquer decisão que tenha relação com honorários aviltantes, acho que faz parte da nossa... Desculpa, a OAB Pinheiros Mirim apareceu aqui. E ainda mais quando a decisão for relacionada ao Fórum de Pinheiros. Acho que quando for do Fórum de Pinheiros, naturalmente nós vamos ter competência para atuar. Então, qualquer desrespeito a honorários que ocorra no Fórum de Pinheiros, eu acho que a OAB Pinheiros teria que posicionar. Nesse aspecto, estudar uma possibilidade de entrar como amicus curiae nesses pequenos casos também. Qual que seria o trabalho da gente tentar majorar os honorários que são fixados de forma
precária ou de forma equivocada, não respeitando a disposição legal. Eu acho que a ordem teria que estar atenta para isso e seria fácil, imagino, para nós atingir esses processos, né? Lá em Pinheiros nós temos um escritório experimental, poderia ser um dos trabalhos do nosso escritório experimental. Mas voltando para o caso, para o leading case que o Ricardo trouxe para a atuação na STJ, nós estamos com as portas abertas. Se o caminho for fazer um ofício para a OAB Federal, dar um apoio, fazendo peticionamento no processo, reconhecendo a legitimidade, tentando, de certa forma, sensibilizar o STJ, que me parece que está num pedido de reconsideração, pelo que o professor Ricardo Saliba colocou. Qualquer movimento nesse sentido, na figura do André Félix, presidente da Comissão de Direito Tributário, a gente está totalmente aberto para fazer. Eu entendo que esse é um trabalho que nós temos que fazer. A advocacia, ela precisa estar cada vez mais unida. Só em São Paulo nós somos de 350 mil. Como é que 350 mil pessoas são desrespeitadas na fixação do valor do seu trabalho e a gente não está unido para combater? Né? É natural que essa união aconteça. Então, que ela aconteça por meio da subseção de Pinheiros e de toda outra subseção. Quem quiser atuar do nosso lado será bem-vindo. Então, o que vocês precisarem da OAB Pinheiros, estamos à disposição para oferecer para vocês. E, finalmente, muito obrigado por essa noite tão agradável. Rafael e Lira têm feito um trabalho excelente na frente da Comissão de Cultura e Eventos. Realmente, o nível de debate que tem sido trazido nesses webinars estão sendo ótimos. Parabéns ao professor Ricardo Saliba, ao professor Rogério de Castro. Muito esclarecedor, muito didático. E, doutor André Félix, mais uma vez dando show à frente da Comissão de Direito Tributário. Agradeço a todos vocês. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Valeu. Obrigado.